Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se for para não causar um erro, Fabiana Santana. Eis aqui mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a saga Crepúsculo, os 5 filmes: Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, Amanhecer Parte 1 e Amanhecer Parte 2. Gente, deixando bem claro, se eu não conseguir falar de todos os filmes desse vídeo, eu vou fazer o falando sobre Crepúsculo, a parte 2. Bora lá. Então, gente, o filme começa, o Crepúsculo, o filme começa com assim, uma jovem garota que molha mais a mãe e o padrasto, e por estar um tanto quanto entediada sem ter muito o que fazer na cidadezinha onde ela mora com a mãe, ela decide passar uma temporada na casa do pai. O nome da mãe da garota e do padrasto, René e Pio. O nome do pai da menina, Charlie, delegado de polícia. E o nome da menina, Bella, Isabela Swan, mais conhecida como Bella. Então decide passar uma temporada com o pai na cidadezinha de Fox. Uma cidade Estados Unidos, uma cidadezinha pacata, tranquila, sossegada. E lá ela vai passar a temporada com o pai. O pai fica muito contente com a filha, decide passar a temporada com ele. E aí ela começa a estudar na escola, no metade do ano, mas ela começa a estudar em tudo. E aí ela é o centro das atenções, porque ela é a novata e tudo. E aí hoje ela conhece a família Cullen e o Edward Cullen, que no começo dá uma esnobadinha nela, mas beleza, ele é família, mas beleza. E aí nesse meio tempo começam a acontecer assassinatos, sumiços, e até aí ninguém estranha. Ninguém estranha nem nada. E aí a Bella quase sofre um acidente esse que o Eduardo consegue evitar. E aí ela já fica meio pensativa. E aí, como ela não é nada curiosa, tipo eu, na vida, ela decide. O Eduardo começa a ficar dando pistas do que ele realmente é. E aí, como ela não é nada curiosa, tipo eu na vida, lógico, ela começa a pesquisar, e depois de muito pesquisar, ela descobre que o cara, porque ela tá gostando, é o vampiro. O vampiro. E aí ela confronta ele. Ele fala que é o vampiro mesmo e qualquer outra pessoa se afastaria. Mas a Bella, ao invés disso, decide ficar com ele. Simples assim. Ela decide ficar com o boy, mesmo sabendo que ele é o vampiro, não só ele, como a família toda, óbvio. E aí ela fica com ele, eles começam a namorar e tal. E aí ele decide levar ela para conhecer a família. Que ele é um cara à moda antiga, né? E aí ela vai com essa família, a família começa a gostar dele e ela começa a conviver com eles, andar com eles e tudo. Aí um belo dia, passado algum tempo, eles decidem fazer um torneio torneio de beisebol. É lá onde aí aparecem 3 vampiros. Aparece a Victoria, o James e o Lohan. Sendo que o James e o Lohan, Laurent na verdade, são os melhores rastreadores e os melhores caçadores. E eles ficam de olho na Bella. Eles querem a Bella. O Eduardo foge com ela um tempo para tentar proteger ela deles, para que eles não venham atrás e a peguem. E por um tempo ele consegue. Um determinado dia, ele vai resolver umas coisas e tal, e deixa ela sob a responsabilidade da Alice e do Jasper. Só que Bella é Bella, né, gente? Pense numa bichinha escorregadia e esperta. Ele deixa ela a responsabilidade da Alice e do Jasper. Só que o que acontece? O James engana ela para ela ir contra o dele. E ela vai. No que ela vai, ele pensa em atacar ela. Só que ele não faz isso, porque o Eduardo consegue impedir. Mas antes ele já tem derrubado ela e machucado.
e ele já tem meio que mordido ela. E aí os Scully aparecem e conseguem evitar toda a desgraça, que ela se transforme numa vampira, etc, etc. Ela não se torna uma vampira porque o Edward consegue tirar o veneno que tá nela. Mas ele fica muito tentado a chupar o sangue dela. E ele não faz isso porque o Kalai consegue evitar que ele não faça. E o James, o que acontece com ele? O James vira picadinho, porque a Alice e o Emmett dão conta dele. E aí a Bella se salva, só que ela fica com o pé quebrado e tudo. Aí tem a festa da formatura dela, tudo muito bem, tudo muito legal. Nada de diferente, nada de estranho. Nesse meio do caminho, antes de acontecer tudo, ela e o Jacob, né? Eles retomam a amizade deles, porque eles se conhecem desde crianças e se tornam amigos. Mas isso fica mais pra frente, no outro filme vai aparecer. Aí terminando a história, termina com a Bella se formando. E aí tudo bem, tudo muito legal. Ela se forma e tal, não tem mais nenhum assassinato e a cidadezinha volta a ser pacata como era. Aí no segundo filme, o que acontece? Eles retomando a aula, ela e o Eduardo, afinal estudando na mesma escola, só que anos diferentes, mas estudam. Estudando na mesma escola, eles voltam a vida deles normal. Só que aí o Eduardo decide terminar com ela. Aí no que ele termina com ela é onde ela fica na bad. E quem tira ela da bad? O Jacob, claro. Eles se tornam muito amigos, ficam mais próximos, porque ele que tira ela da bad. Só que a Bella, como é que ela dá fazer coisas idiotas, ela decide que ela quer aprender a pilotar moto pra ver o boy, o Eduardo. E não bastasse isso, o que, é que ela decide fazer? Ela decide pular no penhasco, porque ela simplesmente quer morrer e ela quer encontrar o Eduardo. Simples assim. Ela só não consegue esse feito porque o Jacob pula do penhasco e salva ela. E aí, nesse meio de tempo, a Alice tem uma visão da Bella morte e ela não conta pro Eduardo. O Eduardo lê os pensamentos da Alice e descobre. Aí ele volta. Quando ele volta, ele liga diretamente para casa da Bella, que atende ao Jacob, falando de um funeral. Que ele pensa que o funeral é dela, mas na verdade não é. É o funeral de um Quileute que morreu de susto por conta dos vampiros. Mas antes disso tudo também, o que acontece? A Bella tá na floresta e por pouco ela não é atacada, por pouco ela não é morta pelo Laurent. Ela é salva pelos lobos. Por aí ela já começa meio que ficar espertinha, mas como a pessoa é declarada a fazer idiotice, né? Pouco importa pra ela. E ele fica desesperado com isso. Aí no desespero dele, o que ele decide fazer? Decide ir lá pra Itália, onde tem os Voltures, os manda-chuva dos vampiros, né? Mais ou menos. Decide fazer uma ceninha básica pra ele ser morto. Simples assim. Se a Bella é declinada a fazer idiotice, o Eduardo não fica nem muito atrás, né? E aí o que acontece? Ela vai atrás dele pra evitando que ele se mate. Só que os Voltures ficam sabendo disso e não deixam por isso mesmo, né? Óbvio, eles não vão deixar por eles. A Bella é quase atacada pela Jenny, só que ela não é atacada, bem feito. Eu achei foi pouco. Bem feito pra Jenny. Mas em compensação, o Eduardo toma uns catiripapo do Félix. Mas nada que ele não possa superar. E aí ela volta à vida normal, o pai dela põe ela de castigo, óbvio, você vai ficar de castigo. E também não quer que o Eduardo vá visitar ela. Só que como o Eduardo não escuta ninguém, e a Bella muito menos, né? Bem ele entra pela janela. E ainda fala, o seu pai disse que eu não podia entrar pela porta. Só que ele não falou nada de eu não poder entrar pela janela. E eles continuam se vendo e tudo normal. Só que chega um determinado dia que o Jacob acaba meio que sumindo, depois aparece. E aí nisso que ele aparece, eles estão o Eduardo e a Bella estão usando um carro, param na estrada. Aí o Eduardo lê os pensamentos do Jacob e fala, olha, ele quer falar com você, vai lá. Ela pega e vai lá.
E aí eles meio que conversam, e ele fala que meio que gosta dela e tal, não sei o quê. Aí ela chega dele e fala, olha, não me faça escolher entre você e ele, porque sempre foi ele, sempre vai continuar sendo ele. Aí nisso ele vai embora e acaba a história. Tudo bem, tudo muito normal. Aí vem Eclipse. Eclipse veio a parte que o quê? A Victoria decide montar um exército de vampiros recém-nascidos para se vingar dos Scully. Dos Scully pela morte do namorado dela. E daí ela cria um exército de recém-criados que decidem vir atrás da Bella e dos Scully. Só que aí os Scully não vão lutar sozinhos. Os Scully vão lutar com os Quileutes. Eles se propõem a lutar. E nesse meio caminho, o Eduardo, a tentativa de afastar a Bella, porque sabe que a Victoria tá atrás dela e quer ela de qualquer maneira, ele afasta ela. Eles vão viajar e tudo. Depois, quando eles voltam de viagem, eles vão direto pro colégio. Aí o Jake aparece lá e fala: da próxima vez que vocês entrarem no nosso território, fiquem sabendo que a gente não vai ter pena. E a Bella pergunta: como assim entrar no nosso território? Aí ele fala: você não contou? Tá bom, você não contou, eu conto. Aí ele conta que eles entraram no território deles atrás da vampira, mas que a vampira estava no território deles, então seria eles que teriam que dar conta dela, não os Scully. Os Scully não tinham que interferir. E aí ele ainda fala: você não contou pra ela? Aí ela contou o quê? Ele falou: eu não podia, não sei o que ela. Depois a gente conversa, certo? Aí ela pega e vai, pega a carona com o Jacob e vai com ele. E o Jacob, como ele não é nada trabalhado no deboche, ele dá uma debochadinha básica. E a Bella fala: sem deboche, querido, sem deboche. E aí eles meio que conversam, ela conhece um pouco mais dos Quileutes e ele conversa com o Tadeu, ele começa a falar das lendas dos Quileutes, do imprint, e ele conta. E aí a Bella pergunta se ele conhece a sensação, se ele já passou por isso. E ele fala: não, eu não passei, mas se um dia você passar, você vai ser a primeira a saber. E aí começa o treinamento, os Scully treinando os Quileutes para atacarem os vampiros de forma que eles não se machuquem, não se firam, com a ajuda do Calaio, com a ajuda do Jasper, né? Porque o Jasper foi um recém-criado, né? Recém-criado não. Lutou com a Vitória não. Com o antigo amor dele, que criava recém-criados, então ele sabe bem como funciona, né? Participou de muitas e muitas guerras e ele sabe muito bem como funciona. E aí, no meio disso tudo, não bastasse tudo isso, eis que o Eduardo decide pedir a Bella em casamento. Simples assim, o mundo acabando, pessoas querendo te matar, querendo sua cabeça, querendo teu sangue. E ele fala, vai lá, olha, a gente vai morrer, mas eu vou te pedir em casamento. Muito bacana. E aí vai acontecer a guerra. Aí no dia que acontece a guerra, a briga e tal, não sei o que, o Eduardo fala: você tem que contar pra ele tem o direito de saber quando é que você vai contar que a gente vai casar ele. Vocês vão se casar? Aí ela já fica puta da vida com o Eduardo, porque ele falou mais do que ele devia. Quer dizer, mais do que ele devia, não. Ele falou alto o suficiente pro Jacob ouvir. Ela vai atrás e conta que vai ficar mesmo com ele, que não contou porque não queria magoar, porque ela tá uma enroladinha básica no boy, né? Vamos combinar. Ela dá a enrolada básica, ele quer fazer besteira, ela não faça, não sei o que. Me beija, eu tô falando pra você me beijar. Porque anteriormente ele se declara pra ela meio que dá um soco nele, só que ao invés de ela machucar ele, ela mesma se machuca. E aí ele meio que ele beija ela, se declara, beija ela e ela dá um soco. E aí eles acabam tendo um desentendimento, o Eduardo e o Jacob. E o Jacob fala pra ela: olha, eu não vou beijar você de novo até que você me peça. E realmente ela acaba pedindo pra beijar o boy, né? O Jacob, é claro. Eles se beijam, ela meio que consegue contornar a situação. E vai lá, acontece a guerra, matança e pega e não se pega, bate daqui, bate dali. No meio disso,
O Jacob acaba se machucando. Gente do céu, essa cena eu vou contar pra vocês. Sofri horrores vendo esse machucar. Parecia que era eu, mas enfim, vida que segue. Acaba a guerra, fica tudo bem, ele segue a vida dele, segue o caminho. Isso